A paz do Senhor, meus amados irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Eu sou o pastor Tiago e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos que resumem os livros do Antigo e do Novo Testamento. Okay? No estudo anterior, quem não assistiu, convido você a assistir, nós fizemos um resumo dos 4 grupos de livros do Antigo Testamento. São eles: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Fizemos um resumo de todos os 39 livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que com os livros do Novo Testamento. E como eu já havia adiantado no estudo anterior, existem várias diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Uma delas, talvez a principal, eu diria, é que o Velho Testamento foi escrito antes de Jesus nascer e o Novo Testamento, os livros, as cartas do Novo Testamento, foram escritas depois de Jesus nascer. O Antigo Testamento profetiza a vinda de Jesus e o Novo Testamento mostra o cumprimento e as consequências da vinda do nosso Senhor. Outra diferença é em relação ao tamanho. O Antigo Testamento ele é aproximadamente pelo menos 3 vezes maior do que o Novo. Se o Antigo tem 39 livros, o Novo Testamento tem apenas 27. Porém, uma semelhança entre eles é que se o Antigo Testamento pode ser dividido em 4 grupos de livros, o Novo Testamento também pode ser dividido em 4 grupos. Alguns dividem em 5 porque separam Atos dos Evangelhos. Eu acredito que Atos deve ser incluído no grupo dos Evangelhos e eu vou explicar já já por quê, ok? Então vamos lá, vamos ver cada uma dessas divisões em alguns minutos. Primeiramente, primeiro grupo de livros do Novo Testamento, com os quais o Novo Testamento é iniciado, é o grupo de livros dos Evangelhos e de Atos. São então 5 livros. São eles: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Os evangelhos, como vocês já sabem, são 4 e todos eles contam a história da mesma pessoa, do mesmo personagem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí talvez alguém pergunta: pastor, e por que 4 evangelhos e não apenas um? Não daria para contar a história de Jesus usando apenas um evangelho? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é que, apesar dos evangelhos contarem a história da mesma pessoa, eles fazem isso de 4 ângulos diferentes. É como se, por exemplo, nós fôssemos fazer uma filmagem de uma mesma pessoa usando 4 câmeras diferentes, em 4 lugares diferentes. Então essas 4 câmeras estariam filmando a mesma pessoa, porém de 4 lugares diferentes, e então enfatizando ângulos diferentes dessa mesma pessoa. É exatamente o que acontece nos 4 evangelhos. Por isso que às vezes nós notamos diferenças entre eles, isso gera até algumas dúvidas. Mas não são acontecimentos diferentes. É sobre a mesma pessoa, porém com enfoques, com ângulos, com ênfases diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, foi escrito por Mateus, Levi também chamado, também conhecido como Levi, que era um ex-coletor de impostos do Império Romano. E o interessante é que Mateus escreve especialmente para o judeu, para os judeus, tendo os judeus em mente. E ele, por isso, enfatiza Jesus como o rei. Você vai encontrar muitas vezes no Evangelho de Mateus a palavra rei ou reino. Então essa é a ênfase de Mateus, é mostrar Jesus como o rei, não apenas dos judeus, mas do mundo inteiro. Na sequência nós temos o Evangelho de Marcos, que é bem menor do que o Evangelho de Mateus. Se Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem apenas 16. E Marcos é o evangelho muito de ação. Tanto é que a palavra imediatamente
ocorre aproximadamente 40 vezes. Marcos mostra Jesus sempre agindo. E qual seria a ênfase de Marcos no seu evangelho? Se a ênfase de Mateus é mostrar Jesus como rei, Marcos quer mostrar Jesus como servo. Tanto é que o versículo, talvez principal, central de Marcos, é aquele que diz que Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E o contexto desse versículo é de serviço. É que os discípulos de Jesus, para serem seguidores dele, precisam fazer o que ele fez, que é servir ao próximo. Na sequência, nós temos o Evangelho de Lucas, que enfatiza Cristo como o Filho do Homem. Lucas era um médico, talvez o único gentil a escrever um livro do Novo Testamento. Lucas não era judeu, Lucas era um gentil e ele era um médico. Fazendo as suas pesquisas, ele acabou escrevendo o terceiro evangelho, que é um evangelho muito prazeroso de ler, muito prazeroso de estudar. E a ênfase de Lucas é em Jesus como o Filho do Homem. É uma expressão que se repete muito no Evangelho de Lucas. Então, a intenção de Lucas é mostrar Jesus como homem, mostrar a humanidade de Jesus. Lucas fala muito sobre oração, como Jesus passava tempo orando, porque ele precisava orar. Para concluir o grupo de 4 evangelhos, nós temos o Evangelho de João. João é conhecido na Bíblia como discípulo amado, e de fato, ele tanto era amado como falou muito sobre amor, tanto no Evangelho como nas epístolas. João fala muito sobre amor. E ele escreveu um evangelho um pouco diferente dos outros 3. Os 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles olham um para o outro. João, ele é diferente dos outros, porque ele fala de algumas coisas que não há nos outros 3 evangelhos. Então, os evangelhos mostram que os evangelhos se complementam. Isso é muito importante e muito interessante, né? Tão importante é a pessoa de Jesus, que foram necessários 4 evangelhos para começar a descrever o que ele é e o que ele fez. Se a ênfase de Mateus é em Jesus como rei, em Marcos como servo, em Lucas como homem, no Evangelho de João, Jesus é descrito como o Filho de Deus. Então, desde o início, do primeiro ao último capítulo, João procura provar a divindade de Jesus. Ele não é um homem qualquer, ele é Deus que se fez homem. João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade." Glória a Deus. Amém? Atos vem logo após o Evangelho de João, mas na verdade, Atos foi escrito pelo mesmo autor de Lucas, o terceiro evangelho, e é uma continuação do Evangelho de Lucas. Tanto é que Lucas inicia o livro de Atos se referindo ao primeiro evangelho, o Evangelho de Lucas, que ele escreveu. E o que seria o livro de Atos? O livro de Atos mostra o que aconteceu com os discípulos, o que Deus fez nos discípulos e através dos discípulos após a partida de Jesus. 2 fatos marcantes do livro de Atos é a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e a conversão de Paulo, o grande missionário Paulo, em Atos capítulo 9. São apenas 2. Quando nós chegarmos no livro de Atos, estivermos resumindo livro a livro da palavra de Deus, nós vamos poder descobrir muitas outros acontecimentos importantes do livro de Atos. Mas esses 2 seriam muito importantes. A descida do Espírito Santo em Atos 2 e a conversão de Paulo em Atos capítulo 9. Esse, portanto, é o primeiro grupo de livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos e ali, junto com eles, o livro de Atos. Você conseguiu memorizar qual a ênfase de cada evangelho em relação a Jesus? Mateus, rei; Marcos, servo; Lucas, homem; João, Deus.
E eu falei agora sobre a conversão de Paulo, e isso nos leva ao segundo grupo de livros do Novo Testamento, que é o grupo das epístolas paulinas. A conversão de Paulo foi algo tão importante, mas tão importante, que é demonstrada, dentre outras coisas, pelo número de cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu. Pelo menos 13, porque alguns ficam em dúvida em relação a Hebreus, que faz parte de um outro grupo. Mas vamos resumir as 13 cartas paulinas, ou 13 cartas de Paulo. Algumas delas, inclusive, foram escritas na prisão. São elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Vamos começar pelas principais, as primeiras. Romanos. Você já leu a carta de Paulo aos Romanos? Com certeza já ouviu falar muito sobre ela. Temos versículos conhecidos de Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:33, 23 e por aí vai. Romanos é considerada por muitos como a principal carta do apóstolo Paulo. Nela, Paulo defende a justificação pela fé, a santificação e a necessidade de união dentro da igreja. A Epístola de Paulo aos Romanos mostra que havia na mesma igreja judeus e gentios. E era a tendência que esses dois grupos se dividissem, se separassem. Um dos propósitos porque Paulo escreve a carta aos Romanos é para mostrar que em Cristo nós somos unidos. Depois vem 1 Coríntios, onde Paulo escreve para resolver alguns problemas que ele fica sabendo que há entre os irmãos. Alguns desses problemas são desunião entre os crentes, dúvidas acerca do véu, do uso ou não do véu, dos dons espirituais e da ressurreição dos corpos. É em 1 Coríntios, capítulo 13, que nós temos o capítulo do amor, aquele que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor eu nada seria. Então, o capítulo especial do livro de 1 Coríntios. Dando sequência, 2 Coríntios, lembra que eu falei que no Antigo Testamento nós falamos o 1 Samuel, o 2 Samuel. Por quê? Porque é o livro. Já no Novo Testamento eu digo a epístola de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios. Então agora vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma carta onde Paulo escreve para defender o seu apostolado, colocado em dúvidas pelos crentes de Corinto. Também é em 2 Coríntios que Paulo fala sobre o famoso espinho na carne, que Deus permitiu em sua vida para que ele não se orgulhasse. Muitas vezes Deus permite problemas na nossa vida e nós até pedimos para Deus tirar, mas Deus não faz, porque Ele tem um propósito através de tudo aquilo que está acontecendo. Para você, o que era o espinho na carne de Paulo? Alguns acham que era uma enfermidade, outros que era um demônio, outros que era uma pessoa. Para você, o que era? Deixa aí nos comentários. Dando sequência, em Gálatas, Paulo está, digamos assim, indignado com aquela igreja. Por quê, pastor? Porque eles estavam voltando ou procurando, voltando a valorizar a lei, confiando na lei como forma de salvação. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para defender a suficiência do Evangelho. Nós não precisamos de mais nada, a não ser do Evangelho de Jesus, para sermos salvos. Gálatas é uma carta muito especial. Lá também Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Efésios, a carta seguinte, é uma epístola mais tranquila, graças a Deus, na qual o apóstolo fala sobre Cristo e a igreja. Cristo, o cabeça, e a igreja,
o seu corpo. É bem conhecida também a parte final da Epístola de Paulo aos Efésios, na qual Paulo fala sobre a armadura de Deus. É uma passagem muito amada e muito conhecida pelo povo de Deus. Vindo na sequência, nós temos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Mas olha que interessante, quando Paulo escreveu a Epístola aos Filipenses, ele estava preso. E por que essa epístola é chamada de a Carta da Alegria? Porque apesar de estar preso injustamente, passando por problemas, Paulo repete nesta carta a ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você está passando por problemas, por situações adversas, pois saiba que ainda assim é possível se alegrar se você mirar, se você olhar para o Senhor. Era o que Paulo fazia e era o que Paulo ordenava que nós fizéssemos também. Vindo na sequência, nós temos Colossenses, onde Paulo escreve contra ensinos errados que estavam sendo aceitos em meio aos cristãos. Paulo cita vários ensinos errados. Colossenses fala muito sobre doutrina. Um destes ensinamentos errados que estavam sendo divulgados na igreja era o culto a anjos, dentre outras coisas. 1ª e 2ª Tessalonicenses, vou falar das duas em conjunto, são cartas que enfatizam muito a questão da volta de Jesus. É em 1 Tessalonicenses 4 que nós lemos Paulo falar sobre o arrebatamento, e em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre o que vai acontecer logo a seguir, que é a volta, o retorno de Jesus. Fala também sobre o anticristo e tudo que está relacionado à volta de Jesus. Vindo na sequência, nós temos 3 cartas pastorais, que é a 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E são chamadas de cartas pastorais porque nelas Paulo se dirige a 2 discípulos seus, Timóteo e Tito, acerca de como eles deveriam administrar a igreja de Deus, como eles deveriam pastorear a igreja e também levantar outros pastores na localidade. É por isso que, tanto em 1 Timóteo como em Tito, nós temos qualificações pastorais. Então, são epístolas de administração, onde os líderes vão aprender a administrar bem a igreja de Jesus, que é chamada de a casa de Deus, em 1 Timóteo capítulo 3. Para concluir, o grupo das epístolas paulinas, são 13, nós temos Filemon. Filemon é uma das cartas do Novo Testamento que possui apenas um capítulo. Na verdade, nem capítulo possui apenas versículos. E nela Paulo escreve para interceder a favor de um escravo que fugiu de seu senhor. E Paulo intercede a favor daquele escravo. Nela aprendemos muito acerca do perdão que deve haver para com aqueles que nos ofendem ou que fazem aquilo que não é devido contra nós. Irmãos, é difícil resumir as epístolas de Paulo, porque tudo é profundo, tudo é edificante, como é toda a palavra de Deus. Eu estou atualmente pregando em Romanos e eu prego 2 ou 3 versículos a cada semana, porque nós temos realmente muito a aprender com o apóstolo Paulo. Amém? Indo então para o terceiro grupo de epístolas do Novo Testamento, nós temos as epístolas gerais, que são 8. São elas Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. As epístolas gerais, elas recebem esse nome porque, diferentemente das epístolas de Paulo, elas não foram endereçadas a um grupo específico, como Paulo muitas vezes descreve. A igreja que está em Éfeso, aos Gálatas e por aí vai. As epístolas gerais não, elas foram escritas para um grupo mais geral, de cristãos, mais espalhado de cristãos, por isso elas recebem esse nome. A primeira delas é Hebreus, que foi escrita para um grupo de cristãos com o propósito de convencê-los a não voltarem atrás em sua decisão a respeito de Cristo.
Hebreus fala muito sobre não retroceder, sobre não voltar atrás. E é uma epístola muito exortativa, é uma epístola muito forte, que realmente confronta o nosso desejo de desistir da nossa decisão de Jesus. Ok? Apesar de muitos acharem que foi Paulo quem escreveu Hebreus, nós não podemos ter certeza, porque não existe nenhuma indicação de Paulo dizendo que foi ele que escreveu essa epístola. Logo em seguida vem Tiago, que nome bonito, né? Tiago vem logo em seguida e é tida como uma carta notoriamente prática. Tiago é muito prático, ele se assemelha muito a Provérbios do Antigo Testamento, como eu disse no estudo anterior, é um livro muito prático. Tiago também. Ele fala, dentre outras coisas, sobre provações, tentações, a importância de praticar obras para provar a nossa fé. Ele diz que a fé sem obras é morta, e o uso das palavras, em Tiago capítulo 3. Então, é um livro curto, tem apenas 5 capítulos, mas muito edificante, muito prático de se ler. 1 e 2 Pedro foram destinadas aos forasteiros da dispersão, como nós vemos no capítulo 1 e versículo 1. Tais pessoas eram crentes espalhados pelo mundo, sendo de origem judia, judeus que se converteram a Jesus. Foram escritas por volta de 67 depois de Cristo, aproximadamente, e também fala sobre diversos assuntos, dentre eles a submissão às autoridades, ao esposo e também sobre a volta de Jesus. Em 1 Pedro, que encontramos o famoso versículo: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Precisamos estar atentos o tempo todo, porque o diabo quer apenas uma brecha, apenas um momento de desatenção para nos devorar. Mas Jesus Cristo é mais poderoso na minha vida e na tua vida. Amém? 1ª, 2ª e 3ª João foram escritas pelo mesmo autor. João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e também o Apocalipse, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. 1 João tem 5 capítulos e fala muito sobre obediência a Deus e sobre amor ao próximo. Tanto é que em um dos seus versículos, João vai dizer que aquele que diz amar a Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então, é hipocrisia eu dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem eu estou vendo, está ali próximo de mim. Eu sou um mentiroso se eu digo isso. Cuidado para não ser mentiroso ou mentirosa diante de Deus. Já a 2ª e 3ª João são cartas pequenas que não chegam a ter nem capítulos, apenas versículos. A leitura é bem rápida de 2ª e 3ª João, como também de Judas, a última epístola geral. Judas se identifica no versículo 1 como irmão de Tiago, não devendo então ser confundido com aquele outro Judas que traiu Jesus e depois se enforcou. Não confunda. Não existe só uma Maria, como a gente diz aqui no Ceará, e é claro que também não existe só um Judas. Então, esse Judas escreve sua carta com o intuito de defender a fé apostólica contra falsos ensinos que surgiam nas igrejas. Olha, não é de hoje que falsos ensinos procuram minar a fé do povo de Deus. Naquela época já havia. E hoje nós precisamos estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras para refutar, para afastar esses falsos ensinos. Seja um estudioso, uma estudiosa da palavra de Deus. Pois bem, irmãos, chegando ao fim, nós temos o último livro. Na verdade, o último grupo possui apenas um livro, que é o livro de Apocalipse. Tenho ouvido algumas pessoas dizerem que tinham medo de Apocalipse, mas quando começaram a ler, quando começaram a estudar, foram não amedrontadas por esse livro, e sim
edificadas, confortadas por ele de fato. O próprio significado do nome Apocalipse, ele é mal entendido. Algumas pessoas pensam que Apocalipse significa destruição ou fim, conclusão. Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação. É uma revelação de Jesus acerca dos acontecimentos futuros para a sua igreja. Segundo a tradição, João foi jogado em um caldeirão com azeite fervendo por ordem do imperador Domiciano. Mas Deus preservou sua vida, sendo este banido para a ilha de Patmos, onde lá ele recebeu as visões do Apocalipse, as visões que fazem o livro de Apocalipse. Essas visões, irmãos, elas retratam que apesar de sofrida, a igreja de Jesus é vitoriosa e será recompensada. Amém? A igreja de Jesus é sofrida, sempre foi e nesta terra sempre será. Porém, Apocalipse mostra que ela é vitoriosa. No final das contas, ela será vitoriosa e por ser vitoriosa, ela será recompensada com as melhores recompensas que há, que o nosso Senhor Jesus nos dará. Então, irmãos, esses são os 4 grupos que fazem o Novo Testamento. E eu peço que vocês comentem aí as mesmas perguntas que eu fiz em relação aos livros do Antigo Testamento. Você já leu todo o Novo Testamento? Quantas vezes? Qual livro te trouxe mais prazer na leitura ou te traz? E qual livro você acha mais difícil de ler? Claro que dificuldade não significa impossibilidade. Achar difícil é uma coisa, deixar de ler é outra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não esqueça disso e útil para o nosso crescimento espiritual. Amém? Agora, para concluir, eu queria treinar com você a sequência desses 27 livros. Você está treinando a sequência dos 39 do Antigo Testamento para durante uma pregação, um estudo que você esteja fazendo ou os outros, você possa acompanhar com mais facilidade. Vamos fazer agora em relação aos livros do Novo Testamento, eu creio que vai ser mais fácil. Começando pelo primeiro grupo, os Evangelhos e Atos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Segundo grupo, as Epístolas Paulinas, são 13. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Não se perca. Epístolas gerais, são 8, começando com Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E o último livro inesquecível, o livro de Apocalipse. Cerramos assim nosso panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Espero que tenha começado a abrir o entendimento de vocês acerca da estrutura geral da Palavra de Deus. Eu espero que no nosso próximo estudo você esteja conosco e eu espero que nós já comecemos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Fazer um resumo para que você tenha uma ideia do que o livro de Gênesis realmente é. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.